O Paysandu foi campeão da Copa Verde 2025, pentacampeão no Serra Dourada, e a imprensa de Goiânia, que antes vinha provocando bastante o futebol paraense, principalmente dos lados bicolores, tiveram que engolir toda a sua soberba. E alguns até pediram desculpas para a torcida bicolor. Antes da gente comentar sobre isso, eu quero só falar para você aqui que esse vídeo ele tem um patrocínio de Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda na Esportiva Bet, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link da Esportiva Bet para você fazer a sua fezinha. Clica agora aí, você tem o pagamento antecipado, caso o time que você aposte aí fizer mais 2 gols de diferença, ali, por exemplo, fizer 2-0, você ganha a sua aposta. Tem também o cash out parcial, que você pode dar um cash naquela múltipla que você fez ali que está batendo, mas que você não confia que vai bater, você pode dar um cash e deixar um dinheirinho lá rendendo, que no final, se a múltipla bater, você ganha uma parte do dinheiro. Então, meu amigo, o primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Bom, galera, primeiramente eu quero comentar aqui sobre esse título do Paysandu, né? O Paysandu foi pentacampeão da Copa Verde ontem, vencendo, aliás, empatando com o Goiás no tempo normal e vencendo o time esmeraldino nos pênaltis. O placar foi 5-4 para o time bicolor, que ganha a sua 5ª taça da competição. O futebol paraense é o maior campeão disparado da Copa Verde, tem 6 títulos, e o Paysandu é o maior campeão também disparado da competição, com 5 títulos. A Copa Verde, que poderia ter um prestígio melhor, né, um prestígio maior, ainda é muito maltratada e muito mal vista pela CBF. Eu diria que a CBF deixa a Copa Verde existir justamente para ter como refém algumas federações que no futebol nacional não tem tanta força. Federação Paraense, Amazonense, né, que são ali, na minha opinião, as federações que mais valorizam a competição. Mas o o Goiás estava lá. O Goiás estava disputando o título com o time titular, o melhor time que ele podia botar em campo. Como é que tu vem me dizer que o Goiás ele não valoriza a Copa Verde? Até o momento do Goiás disputar o título, o Goiás jogou a Copa Verde inteira com o time em reserva. O Goiás só deu a atenção e o valor que a Copa Verde merecia na final, porque não conseguiu ir bem no estadual, e ganhando a Copa Verde, o Goiás entraria na Copa do Brasil. O Goiás, ano que vem, está fora da Copa do Brasil devido à perda do título da Copa Verde. E a Tuna ganha mais uma vaga no futebol paraense devido ao título do Paysandu. O Paysandu já chega na 3ª fase do ano que vem, tá? Os outros representantes do futebol paraense é o Remo, a equipe do Águia, que foi campeão da Taça Grão-Pará, né? E a Tuna ali também ganha a 4ª vaga por ter chegado nas retas finais ali do Campeonato Paraense. Eu diria a semifinal. Muitos jornalistas do futebol goiano, eles classificavam o Paysandu como uma zebra. E que de fato era o favorito para o título. Por mais que não estivesse jogando um bom futebol, era o Goiás. Só que eu acho que o próprio Goiás, ele menosprezou muito o fato de você ter um time que sabe jogar essa competição. Porque por mais que eu, por exemplo, como remista, reconheça que o Paysandu, ele dá vida na Copa Verde, que a Copa Verde, ela não é um campeonato que deveria ter a notabilidade que a gente queria muito que tivesse, mas o Paysandu, ele sempre valorizou a Copa Verde, ele sempre deu a vida na Copa Verde. Sempre, sempre. Até quando ele não sabia que ele não tinha condições de vencer a competição, ele dava o máximo de si. E ontem não foi diferente. Ontem, no finalzinho ali do jogo, o Rossi dá um cruzamento, a bola passa pelo Messias e o Cavaleri, se eu não me engano, faz o gol de empate. E ali, meu amigo, acabou toda a vontade do Goiás ali, um banho de água fria no Goiás, que foi basicamente morto para as cobranças de pênaltis. E nas cobranças de pênalti, o psicológico do Paysandu, ele prevaleceu e o time foi campeão. E assim, eu tenho uma coisa para falar aqui referente ao futebol paraense, tá? Que só não é maior do que deveria ser por conta dos dirigentes de Remo e de Paysandu. Você, bicolor, quer apostar quanto? Como o senhor Roger Aguilera vai usar esse título do Paysandu para justificar o planejamento ruim dessa temporada? Porque se você acha que esse título da Copa Verde ele apaga um início muito ruim do Paysandu na Série B, você está completamente errado.
Você está completamente errado e futuramente você vai lamentar muito isso que eu tô falando aqui. Se você vir aqui me xingar agora, pô, ganhou o título, cala a boca, não sei o quê. Futuramente você vai vir aqui me pedir desculpas. Agora, se você age racionalmente, como deve agir, você vai entender que isso que eu estou falando aqui é a mais pura realidade e verdade. O próprio presidente do Remo, quando o Remo foi campeão da Copa Verde, ele utilizou a Copa Verde para minimizar o fato do Remo acabar de ser rebaixado naquele momento. O Remo ganha a Copa Verde rebaixado de divisão. O que fez o título da Copa Verde ser totalmente ali menosprezado e não comemorado como deveria. Porque se você acha que o torcedor do Remo comemorou a Copa Verde, eu já acho o contrário. Eu acho que o torcedor do Remo, naquele momento ali, foi mais um desabafo, né? Porque o time tinha acabado de ser rebaixado e o torcedor estava sofrido ainda. E a Copa Verde, ela serviu como uma estancagem de ferida para o torcedor do Remo. Então, os dirigentes de Remo e Paysandu, eles têm que começar a pensar grande. A se autovalorizar. Porque Remo e Paysandu, ambos têm uma potência e um potencial para ser do mesmo patamar, de Fortaleza, de ser. Eu não tô falando uma besteira aqui não, cara. Eu acho que muito bicolor e muito remista vai concordar com o que eu tô falando aqui. O Remo e Paysandu tem potencial para ser do mesmo patamar de Fortaleza e Ceará, de Bahia e Vitória. Remo e Paysandu tem muito potencial. Ambos têm torcidas invejáveis. Tem muito clube no futebol brasileiro. Os três de Goiânia, os três, não tem a torcida que Remo e Paysandu tem. Não tem. Só que os três dão um banho de lavada em termos de estrutura. Isso não se pode negar. O título de ontem perdido pelo Goiás não apaga o fato de que o Goiás está anos-luz à frente de Remo e Paysandu em termos de estrutura. E isso é algo que a gente pode lamentar. Então, sobre o título do Paysandu, muito merecido o título bicolor. Eu acho que o time acreditou até o final por esse título e merece ganhar esse título. Agora é pensar nos demais campeonatos, né? Sobre o jornalista de Goiânia, hoje ele lançou mais uma pérola. Ele falou que o Vila Nova é favorito contra o Remo em Belém. Peraí, cidadão, calma aí. A resposta que você teve recentemente não foi o suficiente? Tudo bem que o Vila Nova é um bom time. Eu não estou aqui, torcedor do Vila que está aqui me acompanhando, eu não estou dizendo que o Vila Nova é um time ruim, não. Até porque eu seria muito idiota de falar isso. O Vila Nova tem um bom time, na minha opinião. Talvez dos goianos é o que está melhor. Mas ao ponto de ser favorito contra o Remo jogando em Belém, aí é demais. Talvez o Remo daqui a 2 semanas pode estar numa situação pior, pode estar num momento de desconfiança, é verdade. Mas o Remo de hoje, o Remo que joga hoje, talvez o único time que seja favorito contra o Remo jogando em Belém é o Atlético Paranaense. Porque o Remo, ele está criando uma casca jogando em casa. Ele está criando uma personalidade em casa, que vai ser muito difícil de ser tirada ao longo do campeonato. E eu não estou falando isso aqui por clubismo, não. Eu estou falando isso aqui porque eu acompanho futebol. Eu entendo do que eu estou falando. O Vila Nova é um bom time e é favorito contra o Remo jogando no Oba, jogando em Goiânia. Isso aí eu concordo com qualquer um. Agora, em Belém, Vila Nova nunca é favorito contra o Remo nesse atual momento. Nunca. Você tem que ser muito clubista ou muito sensacionalista para falar isso. Ou não conhecer o que você está falando. Eu acho muito difícil que esses caras aí não saibam o que estão falando. Eu acho que é mais mesmo para causar mesmo, entendeu? Porque o Remo, contra o Vila Nova, o Remo é favorito em casa. O Remo bateu o Coritiba e América Mineiro, duas equipes fortíssimas e que vão brigar pelo acesso. O Remo bateu essas duas equipes em casa sem sofrer gols. O Remo só sofreu um tempo contra essas duas equipes, que foi o primeiro tempo contra o Coritiba. Foi só. Depois o Remo venceu jogando bem. O América e contra o Coritiba no segundo tempo deu uma equilibrada no jogo e sentou em cima do resultado e garantiu 1-0. Garantiu a vitória. Uma equipe que o Remo nunca tinha vencido na sua história. Então vamos dar uma seguradinha aí. Vamos calçar as sandálias da humildade, porque vocês estão meio sem moral para falar do futebol paraense. Vocês estão meio sem moral para falar tanto de Remo quanto Paysandu. E tomem cuidado, porque o Remo pode calar a boca de muita gente nesse campeonato. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? No próximo vídeo,
Tchau.